Que Deus abençoe, que Deus ajude, que nesse momento a importância de estar junto de você, trazendo a palavra de oração que é importante, no seu lar, na sua casa, na sua empresa, aonde você estiver, nós estamos juntos aí. Nós sabemos que Deus tem sempre uma palavra para você. Você pode se inscrever, você pode fazer seu comentário e você veja lá, Josias, pastor Josias Salustiano. Você entra lá, realmente dá o teu legalzinho e vamos juntos fazer a obra do Senhor Jesus para permanecer esse trabalho sempre junto de você. A importância que nós temos é que Deus tenha abençoado poderosamente a sua casa, a sua família, e um agradecimento a Deus pelas bênçãos derramadas na sua vida, que é importante. Sabemos que é Deus quem faz isso. Eu quero deixar a carta escrita lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo em diante, para a sua meditação, que ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenanças, abstinências dos manjares que Deus o criou para os fiéis e para o que conhece a verdade, a fim de usares dele com ações de graça. Essa palavra que o apóstolo Paulo escrevendo também, essa carta a Timóteo, ele está dando uma advertência sobre no tempo difícil que iria acontecer. Quando a Bíblia nos fala que desde o Antigo Testamento o próprio Deus já falava sobre os falsos mestres e os falsos profetas, que haveria de acontecer. Diz a Bíblia que ele faria tanta coisa que vai desviar algum da verdade. Quer dizer, pessoas que creem na verdade deixam de não acreditar mais. Quando nós vimos esse assunto da Bíblia, que é apostasia nos últimos tempos, chama-se se afastar, deixar de servir, realmente crer na verdade e abandonar a Cristo. Como nós vimos que a Bíblia diz que Paulo identificou-se precisamente essa fonte de doutrina dos falsos mestres como demoníaca, que espírito mal, maligno, que faz as pessoas acreditar em mentira e achando até que é uma verdade. Muitas vezes as pessoas se desviam ou se afastam, deixa de acreditar no próprio Jesus, no próprio Deus, e acredita em falsos mestres com mentira, que às vezes pode até acreditar que aquela pessoa é um santo homem, é uma pessoa que tem... E a Bíblia, nós vamos encontrar nesses comentários da palavra do Senhor Jesus, que Jesus falou sobre isso aí, que nós podemos ter cuidado, realmente para saber se a personagem se é de Deus. Agora, por que a Bíblia dá esse esclarecimento em nossas vidas, desse grande acontecimento que vem trazendo das pessoas um afastamento de Deus? Por exemplo, os falsos mestres, profetas, ensinadores errados, eles dizem que tudo é comum e diz que Deus só quer o coração, mais nada. E a pessoa esquece de um verdadeiro adoração a Deus. Quando nós vimos na Bíblia que o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, ele está dizendo que essa classe de pessoas que aparecem como falsos mestres, e de verdade enganadores dos simples e das pessoas fiéis ao Senhor Jesus, ele traz palavras bonitas. Pode ver que na carta, que lá no livro de Deuteronômio, também traz apostatar, sair da presença de Deus, abandonar Deus. E quando o livro, ele nos traz também na Bíblia, lá em Deuteronômio, no capítulo 13, o primeiro, quando o profeta ou um sonhador de sonho se levantar no meio de ti e der um sinal ou um prodígio, e sucedeu tais sinais ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, se vamos servir a ele,
não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então existem coisas que você encontra na sua caminhada para tirar você da posição diante de Deus. Então, a Bíblia fala que no Antigo Testamento existem pessoas que ele é um profeta que profetiza mentira e a pessoa pensa que é verdade. Quantas pessoas têm destruído, às vezes, seus projetos diante de Deus, têm destruído o seu lar, têm destruído também tanto aquilo que Deus colocou em suas mãos, que acreditou em pessoas realmente, até em profecias falsas, que não vem de Deus e acreditou que foi Deus que falou. Pessoas que até abandonou a fé. Não, Deus falou para mim e agora não aconteceu. Não, Deus, quando Ele fala, Ele cumpre com a sua palavra, está escrito na palavra de Deus. Por isso que nós podemos encontrar que apostatar aparece repetidamente nas Escrituras, chama-se o pecado, se desviar-se da fé, dizendo, vamos servir outros deuses, vamos adorar a qualquer pessoa que nós podemos ver. E ninguém pode adorar pessoas em si. O verdadeiro adorador adora o Pai Espírito em verdade. Você não pode idolatrar ninguém. Ninguém pode ser idolatrado, ninguém pode ser adorado, a não ser adorar o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. E às vezes a pessoa deixa de adorar a Deus, às vezes adora uma pessoa que ele tem por amizade, uma pessoa por amigo, até porque acha que aquela pessoa aqui na terra é os seus deuses. E quando tem ficado decepcionado, quando tem deixado de servir a Deus, porque eu acreditei tanto naquela pessoa, naquele cidadão, e agora fez isso, porque não está adorando a Deus de verdade. Quando a Bíblia nos fala de adorar a Deus, se voltar o pensamento para Deus, é conviver com Ele. Nunca desista de estar sempre ao lado de Deus. Por isso que Israel, pode ver lá no livro de Reis, que o Acabe, quando era o rei de Israel, ele levou o povo à idolatria. O povo perdeu o equilíbrio espiritual. Por isso que existiu lá 3 anos de cerveja sem chover. O povo morrendo, porque Israel realmente deixou de servir a Deus. Levantou o Elias, e Elias profetizou a Acabe e disse que Acabe está fazendo errado. Deixou de servir a Deus e estava adorando a Baal, que era o Deus que existia na época do rei de Israel, que era o Acabe. Então a palavra de Deus falando que essa classe de pessoas, ele deixa a desejar, e o seu coração talvez fique até um pouco aflito, quando encontra as pessoas dessa natureza. A Bíblia nos fala que o próprio Jesus falou que o diabo ele é pai da mentira, ele é mentiroso, e ele nunca se firmou na verdade, porque o Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo 8, e o versículo 44, ele diz um versículo só, para nós aqui, diz para você que está junto, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e ele é o pai da mentira, que é o diabo. Ele nunca se firmou na verdade, então ele tenta desequilibrar aquilo que está dentro da direção de Deus. O inimigo ele faz isso. Nós encontramos que a palavra de Deus, quando traz essa palavra para você, está dizendo que os falsos profetas, ele não vem como a pessoa imagina, que nem um bicho, uma pessoa que você, eita, todo mundo corre. A Bíblia diz que ele vem que nem ovelha, mas é um lobo devorador, destruidor,
e acabador das vidas espiritual. E como você vê, aonde você está, você vê aquelas pessoas simples, pessoas que estão ensinando a você, mostrando o caminho da verdade, o caminho do céu. Chega uma pessoa, às vezes endemoniado, revoltado, transformados em Lúcifer, e tira você do equilíbrio, da presença de Deus. Mas Deus está falando aqui para você que o espírito do diabo que tem vivido na vida de tantos falsos mestres, falsos profetas, dizendo que a salvação não existe, que o falso mestre dizendo que não existe mais Jesus, é mentira. Ele diz isso, que é a crucificação. Jesus foi um espetáculo, ele diz. Então ele tenta sempre trazer da vida das pessoas uma mentira para o pessoal acreditar. Não, quando morreu acabou. Ele aplica isso aí. Acredita do homem que teve uma história, que fez uma revolução, e aquele homem é o seu deuses, acredita. Mas a Bíblia diz que existe somente um Deus. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a pessoa da Trindade, que nós estamos falando para você, é que dá uma solução na sua vida e dá uma solução no seu viver. Você pode ver que as escrituras, que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, e dizendo a Timóteo que Timóteo tivesse muito cuidado, porque o falso mestre, ele tira as pessoas do equilíbrio espiritual adiante de Deus. Talvez, se você está até perguntando, meu Deus, Deus falou para mim, e até agora não vi a resposta, quem sabe? Que você diz, meu Deus, o que aconteceu na minha vida? Porque Deus disse que ia acontecer e não aconteceu. Não, Deus, quando Ele fala a sua palavra, se cumpre a sua palavra. Você deve entender uma coisa que agora o falso mestre não, ele oferece tanta coisa que não tem. Ele não existe. Meu irmão, meu amigo e minha amiga, você aí que está ouvindo esta manhã essa mensagem, você tem que saber que Jesus, ele falou essa palavra, que a segunda carta aos Coríntios, do capítulo 11, o versículo 14. Não é maravilhas que, porque o próprio Satanás se transfigura esse anjo de luz para enganar as pessoas. Então você não pode dizer, mas pastor, como pode ser isso? Que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Mas se você tem o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito do Senhor, ele abre a sua mente e mostra realmente que desde o Antigo Testamento falava homens transformados no diabo e queria e desviou o povo da verdade em contra da Bíblia. A gente vê vários livros de Êxodo, Segundo Reis, na época do profeta Samuel, Moisés também, quando levou o povo para Canaã, teve um desvio ali do deserto. Então, isso aí sempre vai existir. Mas o Senhor Jesus tem iluminado a tua mente, que você vai chegar em Canaã, mas cuidar dos falsos profetas que têm, às vezes, matado tantas pessoas e destruído as vidas. Vamos orar agora por você. E essa oração é muito especial. Se aproxime de Deus, que os falsos profetas, ele anda em derredor, não é ao seu redor, querendo destruir a sua família, destruir a sua vida. Então você está aí na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, a tua presença. Veja importante que tem em cada coração, em cada alma, em cada vida. Tu és o Deus que faz prosperar, Senhor. E na tua presença, a tua graça, a tua misericórdia, tu é aquele que através do teu Espírito Santo, tu faz a iluminação espiritual para entender o certo, entender o que é errado. Porque tu mostras, Senhor. Nós sabemos que nesses últimos dias o diabo ele tem querer destruir as vidas, mas a tua presença é muito importante. Eu te apresento essa pessoa aí agora, que talvez está sendo iludido por alguma coisa, para desviar da palavra, deixar a tua presença,
Mas, Senhor, ajuda essa vida, ajuda essa família, vai prosperar na tua presença, ó Deus, em teu nome, Senhor, para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e amém. E lembre da coisa, você pode se inscrever sim, que sempre está junto de você a mensagem na tua casa todos os dias. Amém.